Olá, pessoal. Estamos juntos em mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Esta série pertence ao projeto Revista Espírita, promovido pela Associação Espírita Teresa d'Ávila, que se localiza em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tem como objetivo apresentar comentários, apresentar indicações, reflexões e referências de artigos das revistas espíritas, né, desde a primeira, em 1858, até a última, produzida por Kardec em 1869. E serão artigos, né, de cunho moral que apresentaremos nesta primeira série. E ao meu lado estão os companheiros Sônia Hoffmann. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os companheiros, amigos que estão nos assistindo no dia em que foi publicada essa nova atividade ou em qualquer outro horário. É um prazer e uma satisfação nós estarmos aqui novamente reunidos, conversando com pessoas tão queridas ao nosso coração e também compartilhando com vocês todos esses momentos de reflexão para que possamos repensar a nossa conduta, a nossa atitude, nosso comportamento ainda nessa fase, nessa jornada reencarnatória. E conosco também, nosso amigo do Rio de Janeiro, Henrique Miranda. Olá, Henrique. Olá, distante dos estados, né, mas bem próximo do coração, amigos queridos, Eduardo e Sônia, e os novos amigos que estão aqui nos assistindo, estão acompanhando este programa que tem essa característica de trazer essas informações da Revista Espírita, desses aspectos morais, que, aliás, é até o objetivo de toda religião, a nossa reforma moral, e não deveria ser diferente no Espiritismo. Estamos unindo os dois rios para ver se a gente consegue auxiliar a formar um oceano de paz e de solidariedade. Ah, mas que lindo, Sônia! Muito bem. Poeta hoje. Muito bom. Olha, gente, começamos muito bem. Gente, nós vamos abordar, então, no vídeo de hoje, o artigo A Regeneração, que se encontra na revista de 1868, no mês de março. Né? E já começamos este artigo com uma citação do Apocalipse, onde é colocado assim: naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. Essa passagem nos parece bastante importante e interessante que a gente possa conversar o que significam esses gritos, este luto, este trabalho, não é? E aqui nós começamos a refletir a forte vinculação que este artigo tem, que é de março de 1868, Sim. Mas que podemos fazer uma conexão muito forte com o capítulo 18 de A Gênese, Os Sinais dos Tempos, onde também Jesus, não é, Kardec, traz uma mensagem de Jesus, onde fala que essa geração não passará sem que tenha vivido determinadas situações. E nós entramos aqui muito nessa questão dos gritos, do luto e nem do trabalho. O que é esse trabalho? Afinal de contas, trabalhar é uma coisa muito boa, mas o trabalho quando é uma ação útil, e não quando é um trabalho que seja uma violência, uma exploração, não é? Algo que seja que venha trazer ou humilhação ou ficar de alguma maneira fazendo com que a outra pessoa trabalhe e não consiga retirar nada de bom e nada de útil.
Então, me parece que essa fala do Apocalipse é bastante importante, não é? Esses gritos. E como nós temos ouvido gritos ainda. E como nós ainda Eu temos queria me adiantar as um situações pouco. de luto, não é? Oi? Eu queria me adiantar um pouco na fala. Eu queria comentar um pouquinho do naquele tempo. Sim. Porque quando fala naquele tempo, ele não está falando de tempos passados, ele está falando neste tempo, o tempo É. de agora. Por isso que Sônia até falou que são chegados os tempos, e os tempos realmente são chegados. E Kardec, até Sônia Eduardo, ele faz essa pergunta em 1854 para o Espírito de Verdade. Você assim, que história é essa que os tempos são chegados? Ficam falando que os tempos são chegados. E o Espírito de Verdade fala o seguinte: olha, os tempos são chegados a partir do momento em que nós temos consciência do que temos que fazer, do trabalho que nós temos que fazer. E aí a Sônia e Eduardo vão até aprofundar mais um pouco, mas eu quero só deter um pouco neste início do Apocalipse, naquele tempo, porque nós estamos vivendo um processo. Então, o tempo é um processo e ele demorou a ser percebido. Vejam que no tempo primitivo e depois, agora, recentemente, século XVII, XVIII, é que a humanidade começou a perceber o tempo de uma maneira um pouco mais diferente. Por quê? Chegada de notícias, percepção de que as coisas mudam rapidamente através de quê? Através dos jornais, do telégrafo, aquele tempo. Você vê no tempo do Kardec, Eduardo e Sônia, uma notícia demorava 24 a 48 horas para dar a volta ao mundo. Meu Ou Deus. seja, acontecia, uma lâmpada quebrava em Paris, né, ia demorar um dia ou dois para Nova York saber, né, ou para o Tóquio saber que isso aconteceu. Agora não, agora é instantâneo. Então, a percepção do tempo mudou muito. Então, quando a gente fala naquele tempo, gente, não quero apavorar ninguém, não, mas agora. Exatamente. E é muito interessante isso também. E também nesse próprio artigo, Kardec vai colocando, não é? Que muitas vezes nós avaliamos algumas questões históricas e movimentos sociais muito depois que acontecem, e não exatamente somente naquele momento. Então, quantas situações no passado aconteceram, e que nós não demos a elas a importância necessária. Mas depois de passado um tempo, e tu, que és professor de história, não é, Henrique, pode falar mais sobre tudo isso, mas como é importante que algumas questões nós vamos ressignificar muito mais adiante. Então, tudo começa a se encaixar, porque enquanto a gente está vivenciando aquele momento, nem sempre a gente tem uma visão de um todo, mas depois que é passado um determinado espaço de tempo e nós começamos a perceber algumas situações, nós vamos perceber como as questões vão se encadeando e que hoje, de alguma forma, elas vêm, né, servindo-se de fundamentos, de fundamentações, de bases que aconteceram lá no passado, não é? E que estão repercutindo hoje. E nesse momento de transição que todos nós estamos vivenciando, transição em todos os sentidos, transição social, transição nos direitos humanos, transição, né, em questão de valorização da vida, enfim, é uma série de situações que os movimentos históricos aconteceram e nos fazem pensar muito nisso tudo, e que naqueles momentos não tiveram ou uma importância tão grande quanto, ou foi atribuída uma importância muito maior do que realmente tinham. Eu quero lembrar, antes de passar para o Henrique, que esse artigo, que na verdade é uma bela reflexão, foi assinado por um espírito. Ele não dá o seu nome,
Mas é interessante perceber que todas essas reflexões que trazem esse aspecto também do tempo, de um acontecimento, foi trazido por um espírito desencarnado. E nós sabemos que o tempo na espiritualidade é diferente do nosso tempo terrestre. Mas esse ponto, Henrique, é bem interessante, né, de a gente refletir, de que, trazendo até para os nossos dias, muita gente pode estar não percebendo os acontecimentos importantes que estão acontecendo hoje e que daqui a 30, 40, 50 anos estarão nos livros de história. Né? Exato. Muita gente está vivendo esses momentos atuais, importantes da história atual, mas não estão percebendo essa importância, né, de tantas modificações até de caráter geopolítico, né, Henrique? Olha só, eu queria até, Sônia, voltar no Apocalipse, né, o nem luto, que nem trabalho, nem luto e não mais gritos, até tocando esse assunto, a gente pode fazer até uma observação bem interessante. Ah, mas estamos tendo uma guerra agora, você vai pensar aí. Então nós estamos retrocedendo. Ah, esse mundo não tem jeito. E é exatamente isso que nós temos que pensar. É naquele tempo, é este tempo onde, está tendo guerra, sim, mas olha só, nós temos agora a compreensão da lei divina natural, da lei de justiça, amor e caridade. O Espiritismo está aí para nos explicar o porquê desta guerra. E agora, as pessoas que estão lá sofrendo todos os horrores da guerra, as pessoas podem não mais gritar, porque compreendem que o sofrimento, esse sofrimento, ele foi colocado como uma ação pedagógica. E, por favor, não coloquem o não mais gritar, né? Que é claro que as pessoas estão sofrendo dores atrozes, né? Com desencarnes de filhos, de mães, mas o que a gente está falando daquele sofrimento insano, porque agora daqueles o sofrimento gritos de revolta, não é? Exato. Gritos de Perfeito, revolta. Sônia, perfeito. E não haverá mais luto, porque eu compreendo que o nosso ser querido desencarnou e que eu vou reencontrá-lo. E o trabalho, a oportunidade do trabalho, e de qualquer frente, porque eu estou falando de uma situação que realmente é uma situação muito, muito radical, que é uma guerra, mas aonde eu vi uma reportagem de uma pessoa que decidiu ficar perto do front. Para quê? Para ajudar. Ela queria lutar, mas não pôde lutar. Então ela começou a levar como é que chama? Material de apoio, comida, água, né? E assim ela está ajudando. Então, é claro que a gente não está apoiando a guerra, a gente está dando um exemplo. O que você pode fazer para não mais ficar em luto, para compreender as leis naturais, as leis divinas? O que você pode fazer para não mais gritar de revolta? Que trabalho, o trabalho que é o servir, que Jesus tanto nos ensina, né? O servidor, aquele que serve. Não é verdade, Eduardo? É verdade. E ele deixa entender, nesse artigo, que a regeneração começou com a chegada do Espiritismo, que os tempos são chegados, já chegaram há muito tempo. É que a gente tende a observar somente os aspectos negativos, os aspectos destruidores, né, os males, as pessoas com atitudes, né, muito egoístas, muito arrogantes, né, que são coisas que dão notícia, né, que trazem ibope, e não perceberem esses movimentos cíclicos que estão acontecendo em nosso planeta, desde mudanças geopolíticas até mudanças do clima. Todo esse panorama climático de grandes tempestades que nunca aconteceram,
né, em vários estados do Brasil e em outras partes do mundo, vulcões novamente entrando em erupção em várias partes do planeta. Entendeu? Isso são momentos históricos que fazem a gente constatar essas mudanças, né, a regeneração chegando, a regeneração atuando não só no aspecto moral da humanidade, mas também no aspecto físico do planeta. E também na história de uma família. Quantas vezes acontecem determinadas situações na história, na biografia de uma família, que mais adiante vai se perceber outras ressignificações importantíssimas. Então, nós não precisamos colocar somente essa análise num campo macro, mas vamos olhar para dentro da nossa família, para o nosso grupo familiar, para o nosso grupo que está ali, não é? Muitas vezes, os cônjuges, o casal, não é? Se reúne, se encontra, tem os filhos depois eles também vão ter vão começar a construir a sua família, e toda aquela família vai construindo uma outra história. Então, tudo isso vai se articulando. Então, como é importante que a gente possa ver como é que tudo pode se regenerar, como é que tudo pode se modificar. E nesse aspecto dos gritos que o Henrique também vinha também falando, também ele vem abordando que não haverá mais dores para aquele que sabe se colocar à margem e deixa passar as mesquinharias da vida, não é? Então, assim, eu acho que numa questão muito assim, num exemplo muito grosseiro, nós podemos pensar no trânsito. Quantas vezes, não é, nós estamos no trânsito e os carros atrás começam a buzinar ou querem passar e tudo, ou então eles estão muito apressados e o condutor da frente pega e se coloca à margem do caminho e deixa passar, porque aquilo ali ele não está apressado para vivenciar determinadas situações, e talvez nem aquela pessoa que esteja atrás nem sabe por que é que está com tanta pressa, não é? E às vezes é exatamente isso. Então, esses gritos, muitas vezes, essas dores, muitas vezes estão ali na nossa falta de conhecimento, nas nossas revoltas, nos nossos desconhecimentos das nossas próprias possibilidades e potencialidades, do porquê é que as coisas estão acontecendo, não é? E o que é que valor tem, né, o momento reencarnatório para cada um de nós. Eu queria chamar a atenção de todos nós que estamos aqui assistindo, e você que está nos acompanhando com tanto carinho, de ir à Revista Espírita. É março de 1868, a regeneração. Esse espírito ele tem algumas peculiaridades. Eu tenho uma palavra que Sônia e Eduardo vão até sorrir quando eu falar, porque a gente vai querer comentar muito sobre isso, e a palavra é amenidade. A Sônia já, né? Porque chamou muito a nossa atenção. Agora, tem duas outras coisas que, é claro que não vai dar muito tempo para a gente comentar aqui, o tempo é curto, mas eu tenho certeza que você vai se interessar e você vai ler e vai querer até formar um grupo de estudo para aprofundar. Porque esse espírito aí faz duas citações. Ele fala e de instruir as nações e de espalhar a luz. Onde é que está isso? Gente, foi ele que citou. A gente acha até que é uma citação bíblica. Não é. E mais tarde ele fala: bem-aventurados aqueles que conhecem o meu novo nome, conheceram o meu novo nome. Gente, isso não está em lugar nenhum. Isso é uma citação dele. Que espírito é esse? É uma coisa bem interessante para a gente conversar. Mas vamos falar das amenidades, Sônia, porque essas amenidades não são bem amenas, não, né? Exatamente. É essa resignação dinâmica que Joana de Ângeles também coloca, e também essa serenidade que muitas vezes nós podemos, não é a amenidade no sentido de indiferença diante de algumas situações, mas é mantermos a nossa serenidade e mantermos a nossa confiança, mantermos a nossa resignação racional e dinâmica,
diante de determinadas situações. Não é simplesmente nós nos acomodarmos e ficarmos ali parados, esperando que tudo aconteça, que as coisas se resolvam por si mesmas. Mas é esse trabalho útil que nós precisamos realizar, essas intervenções, essas produções que muitas vezes vão começar a se realizar dentro da nossa própria atitude, do nosso próprio comportamento. E isto, o Espírito, ao longo de todo esse artigo, e nós aqui muitas vezes não queremos ler justamente para assim deixar como spoilers para vocês, para despertar essa curiosidade e vocês irem lá buscar na fonte e lerem o artigo, porque é muito importante, é muito interessante que nós possamos fazer isso. Assim, começar a desenvolver este exercício de ir lá, que seja um artigo em cada dia que a gente possa ler, um artigo, se não é possível todos os dias ler um único artigo, mas ao longo da semana, um artigo. Olha, muito nós já vamos começar a modificar o nosso processo de amenidade, ou seja, o nosso processo de tornar o nosso ser, nos tornarmos serenos diante de muitas situações. Aliás, Nós a nossa até proposta era desculpa, não, Eduardo, por favor. justamente oferecer petiscos, né? Espirituais, para que vocês se sintam realmente com essa fome do saber, essa fome de ir pesquisar na Revista Espírita. E, como a Sônia falou, criem o hábito de separar 1, 2, 3 dias, né, uma hora certa, para consultarem 1 ou 2 artigos da Revista Espírita, e vocês vão ver que riqueza de ensinamento essas revistas nos trazem, né, no sentido de ampliar o nosso aprendizado do Espiritismo. E, como nós falamos no primeiro programa, a Revista Espírita, nós fazemos muito links com as obras básicas de Allan Kardec, o que faz com que possamos aprofundar bastante os nossos ensinamentos, os conceitos que vão surgindo, né, da doutrina espírita. E nesse artigo, o Espírito ele realmente enfatiza muito 2 qualidades que devemos observar e cultivar, que é justamente a inteligência e a fé. Uhum. Por isso Kardec, né, vem falando desde o começo na fé raciocinada, né? É você compreender e crer, né? Você crer naquilo que você compreende e não apenas aceitar uma coisa porque lhe foi dita e não questionar, não levantar seus aspectos lógicos, seus aspectos de bom senso, né, e outros aspectos que trazem realmente uma verdade ao corpo doutrinário do Espiritismo. Essa amenidade, então, porque houve até uma certa discussão, porque, gente, olha só, a gente estuda antes, tá? E a gente até levou uma discussão, quando a gente conversou sobre amenidade, que a amenidade não é ser morno, não é? Né? Porque aquele cara, ser morno é mais ou menos, né? Você não vai ferver porque não é bom, e não vai ficar gelado. Então, por isso que a Sônia falou de resignação dinâmica e Eduardo falou muito bem fé raciocinada. Agora, olha só, essa citação que ele faz, e de instruir as nações, e de espalhar a luz. Né? Depois ele faz uma outra citação, é uma citação espontânea desse espírito. E a gente fica até pensando, que espírito é esse, né? Mas quer comentar um pouco sobre isso, Sônia, que parece aquela citação de Jesus, né? E de levar o evangelho a todas as gentes. E de evangelizar a todas as gentes, não é? E isso, como é importante ali, ele está, de alguma maneira, trazendo justamente isso, ensinar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas, não é? E como é que se faz isto? Através do estudo, através do diálogo, através da conversação, através da nossa atitude,
não é? Do nosso comportamento, do comportamento de cada um, porque todos nós, a sociedade é um reflexo da atitude de cada um de nós. Não é? Então, no momento que nós começarmos a agir, nós vamos começar também a ensinar as nações mais próximas ou mais distantes. E essa é a nossa grande tarefa. Nós estamos aqui justamente nesse processo reencarnatório, justamente para aprendermos. Nós não estamos aqui reencarnados para sofrer, nós estamos reencarnados para evoluir, mesmo que esse processo evolutivo venha a partir do sofrimento. O sofrimento como uma ação pedagógica, não é? Isso. Puxa vida, olha, outro assunto que a Sônia coloca, mas eu queria fazer uma observação até antes. Quando Sônia falou que nós devemos começar em casa, antes você tinha falado na família, começar nas proximidades com o próximo. Quando ele fala, Jesus, quando fala próximo, é próximo mesmo, gente, quem está do lado. Eu lembrei de Tolstói, que fala, né? Leão Tolstói, ele fala: se você quer ser universal, né, você começa pela sua aldeia. Então, quer dizer, nos arredores. Gente, Jesus começou numa vila, numa cidadezinha aquele negócio que não chegava a milhares de habitantes, né? Não chegava a casa de dezena. Né? Alguns milhares, 8, não sei, eu acho que não passava de 10 mil habitantes a Galileia. A região da Galileia, perdão, a Galileia não, Nazaré não passava de 8, 9 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena. E olha só, transpassou o mundo inteiro. Então, é isso que nós temos que pensar. Começa por nós, essa luz brilha. E ele fala outra coisa também: a luz se acende quando a procuramos. Olha só que interessante. Agora, procura onde? Onde é que está essa luz? Eduardo, onde está essa luz? A luz está no saber, né? A luz está na nossa consciência através das leis morais que aí foram colocadas. É isso aí. A luz está nessas oportunidades que Deus nos dá diariamente para nós evoluirmos. Basta nós entendermos estes sinais luminosos, né? Mas brilha a vossa luz, né? Tá aí, gente. Não é? Então, agora, quando você se mexe, porque é aquela história, você parado, a gente é como dínamo, né? A gente parado acontece nada. Agora a gente começa a andar, começa a fazer, começa a acontecer. Olha, a prece é um movimento. Então você não pode se movimentar, você está ali, né, preso a alguma condição física. Você em prece, você é um dínamo, você emite luz. Então, a luz se acende quando a procuramos. Então, procure a luz, procure servir. E não vamos ficar esperando que ela simplesmente caia sobre nós, ou que, bem, cada um, se nós formos pensar, a luz não se acende em nossa casa se nós não formos acionar o interruptor. Nós temos que fazer alguma atividade, não é? Cabe a cada um de nós um determinado trabalho. Nós temos que ter isso. Ninguém tem, ou quem não tem um interruptor, não é? Mas alguém ali vai providenciar que a luz se faça dentro daquela casa. Então, mas é a companhia de energia elétrica ou de qualquer outra possibilidade que vem trazer gratuitamente isto? Não. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos, assim, despender algo de nós a favor daquele recebimento. Então, acionar esta luz significa, muitas vezes, nós arremangarmos as nossas mangas, não é? E espiritualmente, moralmente, emocionalmente, nós começarmos a nos dedicar ao estudo, ao diálogo, à conversação mais útil,
que não fique somente no terreno, como ele disse nesse artigo, nas mesquinharias, nas futilidades. Vamos conversar sobre questões, mas é claro que ninguém aqui vai se tornar um ser sisudo e falar de coisas úteis e importantes não é sisudez, é uma seriedade que muitas vezes que pode vir em uma brincadeira, mas não é algo irresponsável. Nós precisamos nos conduzir de uma forma muito responsável, mas aí isso não implica que nós não sejamos leves nessa nossa modificada, nessa nossa transformação moral e intelectual. Não é? Essa leveza, essa insustentável leveza do ser. Muito bom. Já estamos muito poéticos hoje, não é? Pois é. Gente, ó, nessa poesia toda, ó, finalzinho do programa, letrinha está passando aí embaixo, ó, Revista Espírita de março de 1868, a Regeneração. Vai lá, olha, não confia muito na gente, não. Vai lá, estuda, porque ó, não dá para falar tudo, não. Não esperem que a gente esgote tudo, porque nós não vamos não fazer dá, isso. não pensa que a gente está esgotando, não. Não confia na gente, não. Vai lá, lê, estuda, né? E aí vocês podem até entrar em contato, né, Eduardo? Tem um canal de contato agora? Sim, temos um e-mail, né? Para quem desejar tirar suas dúvidas, dar sugestões, né? E aquela pessoa que tiver uma pergunta e não quiser que ela seja identificada, né? Nós responderemos no ar sem mencionar o nome dessa pessoa. Fala o e-mail aí, Eduardo. Tá? E o e-mail é espiritavox, tudo junto, minúscula, né? espiritavox@gmail.com. Certo? Vai passar a letrinha aí, tá, gente? E outra coisa, gente, estamos no segundo vídeo. Se vocês gostaram da nossa proposta, gostaram das nossas referências, gostaram dos vídeos, ajude a compartilhar, né, que outras pessoas possam também usufruir desses momentos, né, de aprendizado. Compartilhe e deem o seu like, tá? Nos ajudar a que o vídeo fique mais conhecido ainda. Obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos, uma satisfação. Nós vamos nos encontrar na próxima semana. Tchau, Henrique. Tchau, Eduardo. Tchau para todos vocês. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus.